Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos refletindo nas últimas 2 semanas do grupo de oração sobre santidade. E nós falávamos que a santidade Estou escutando zoada, não? Pensei que era a caixa. Nós falávamos na semana passada que a santidade era diferente da salvação. Ser salvo é diferente de ser santo. Salvar-se é não ir para o inferno. Ser santo é entrar no céu. Vamos pensar, fazendo um paralelo com os dons infusos da piedade e do temor de Deus. Quando a gente, no crisma, recebe, por assim dizer, os dons do temor de Deus e da piedade, a primeira coisa que a gente precisa entender é: o dom do temor de Deus é o dom de querer não desagradar a Deus. Tá? Só que eu posso ser alguém que faço tudo para não desagradar a Deus, mas não faço nada para agradá-lo. Certo? Existe uma diferença, falta um complemento. O sujeito que não desagrada, ele não está no negativo, Se eu desagrado, eu estou no negativo. Se eu paro de desagradar, eu zero a tabela. Só que ainda falta alguma coisa. Eu não quero ficar no zero, eu quero subir. Para subir, eu tenho o dom da piedade. O dom da piedade é o dom de querer agradar. Então, temor, não desagradar. Piedade, agradar.
Vamos fazer um paralelo com isso, pensar na salvação e na santidade. Ser salvo é sair do negativo. Tá? Sair do negativo. Eu estou salvo, eu não estou mais indo para o inferno, não estou mais indo para baixo. Sair do negativo. Só que para entrar no céu eu ainda preciso subir. Para subir eu preciso ser santo. Eu vou alcançar esse estado ou aqui na terra ou no purgatório se eu for salvo. Se eu não for salvo, vou para o inferno. Se eu for salvo, eu posso ir para o purgatório. Para quê? Para purificar a minha alma de tal modo que em algum momento eu consiga chegar no céu. No final das contas, só entra no céu santo, alguém que está no estado de graça próprio para entrar no céu. No céu não se entra sem o estado de graça necessário, que a gente dá o nome de santidade. Ok? Bom, até aqui todo mundo entendeu. Nós estávamos falando que os católicos, eles não sabem nem o que é ser salvo, nem o que é ser santo. E isso é um impedimento. E o motivo pelo qual isso acontece é porque quando o protestantismo, com Lutero, invade a mentalidade cristã, ele destrói a concepção de santidade. Você pode prestar atenção que não existe um discurso protestante de esforço pessoal por uma vida melhor, por uma vida mais santa, mais virtuosa. Se você pega alguns exponentes do protestantismo, um dos caras que tem mais seguidores é aquele David Leonardo, Então, se você pega o discurso do sujeito, todo o discurso dele é: Deus vai fazer, Deus vai renovar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai tirar você da depressão, Deus vai resolver o problema que você não conseguiu, Deus vai. O que você precisa crer. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Você não precisa ter uma vida grande, você não precisa ter uma vida magnânima, você não precisa ter uma vida virtuosa, você só precisa crer. E se você crer, Deus vai fazer. Deus vai mudar. Deus é sempre Deus. Deus vai fazer. Você não precisa fazer nada. Isso é a grande mensagem do protestantismo. Mata-se a santidade, eleva-se a ideia de que eu preciso crer, e se eu crer, eu posso ter a vida que eu quiser. Pode prestar atenção que todo mundo, todos os cantores, artistas e etc., que tem uma vida não muito virtuosa, tá? Eu vou citar nomes para não ficar deselegante aqui. Wesley Safadão, Terulito. Essas personalidades, você pode prestar atenção que um dia eles estão falando a maior barbaridade na internet. Eu ia dizer uma palavra com P-U-T, mas estamos na capela, vocês só pensam. Os caras um dia estão falando e fazendo a maior sacanagem na internet. No mesmo dia, eles estão no culto. E no final, mandam lá uma mensagem divina, uma mensagem
né? De tipo, vamos terminar bem essa noite aqui, eu tenho uma mensagem de Deus para você, meu seguidor, minha seguidora, nós saímos do culto agora. Não é assim. Por quê? Porque eu posso ter a vida que eu quiser, desde que eu creia. Só que o crer protestante é diferente do crer católico. Para o católico, crer não é acreditar que uma coisa existe. Tá? Por exemplo, se a gente pergunta a um católico, você acredita que Deus existe? O católico deve responder, ora, isso até o diabo crê. Isso até o diabo sabe. Tá? Que Deus existe, né? Acreditar que Deus pode fazer, acreditar que Ele vai fazer, que Ele vai agir, que Ele vai curar, que Ele vai mudar. Isso é o acreditar protestante. O crer católico é como o de Pedro. Quando Jesus diz, olha Pedro, leva o barco de novo para dentro da água e joga a rede. Ele diz, mas eu pesquei a noite inteira, não peguei um peixe sequer. Mas, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. O crer católico compreende a adesão a um código de conduta, a um código de verdade. O crer católico é assim. O crer católico não é eu creio que Deus existe, ou eu sei que Deus está aí. Não. O crer católico é eu sei que Ele está e eu sei o que Ele quer que eu viva e como Ele quer que eu viva e eu quero viver assim. Isso é crer. Catolicamente falando é isto. Por exemplo, se o católico não vai à missa no domingo, ele não crê. Tá? Ele pode até ter uma fé protestante. Eu acredito que Deus existe. Mas ele não crê mesmo. Se ele tivesse, né, uma fé católica, ou seja, se ele tivesse um credo, se ele cresce como católico, ele iria então à missa no domingo. Por quê? Porque está lá na lei de Deus, guarde o dia do Senhor. E no mandamento da igreja tem guardar domingos e festas. Não é isso? Está vendo? Eu ainda sei isso. Agora, muito católico, muitos de nós católicos, acabamos absorvendo essa fé protestante. Essa fé que é só acreditar que a coisa é. Entendeu? Por exemplo, se eu perguntar a Lúcia, eu estou com um terço no bolso, ela pode dizer, eu acredito que você está com o terço no bolso. É banal isso, né? Porque tanto faz ela acreditar que eu estou com o terço no bolso ou não. Isso não vai alterar nada. Veja que toda vez que alguém acreditava em Jesus, aderia a Ele. Eu creio em Ti, ele dizia, vem, segue-me. Eu creio em Ti, a vida do sujeito era transformada e ele mudava de vida. Ele mudava a conduta. Ele não passava apenas de alguém que não acreditava que existia para alguém que acredita que existe. Não, ele aderia a uma verdade e colocava essa verdade em prática. Isso é a fé católica.
Essa é a primeira mudança que a gente precisa fazer. A gente precisa crer como um católico crê. Ora, se nosso Senhor diz que o sujeito que olhar para uma mulher e desejá-la já adulterou no seu coração, então é isso e ponto. Se eu olhar para uma mulher e desejar, eu vou me ajoelhar no pé do padre e vou dizer: Padre, eu pequei. Eu não vou simplesmente para o culto e dizer: eu creio em Deus, pronto, é o suficiente. Não, eu vou para o pé do padre, peço perdão pelo meu pecado. Eu tenho uma adesão à verdade. Salvar-se, tá? Salvar-se é não ir para o inferno. Salvar-se é, a priori, não ir para o inferno. Se eu não vou para o inferno, então eu estou salvo. Agora, para onde eu vou? Para o céu ou para o purgatório? Quem vai dizer isso é o grau de santidade, de vida que eu tive. Se eu tive uma vida santa, vou para o céu. Se tive uma vida não santa, vou para o purgatório. Para quê? Para tornar santo. Não, então eu vou ter uma vida bem marromena aqui, só para me salvar, e vou deixar para me purificar no purgatório. Bom, é uma escolha, tá? Muito arriscada. Porque primeiro, eu não sei se eu vou ser salvo com a vida que eu estou tendo. Depois, eu jamais trocaria uma possibilidade de preparação onde eu tenho todos os recursos para uma possibilidade de purgação onde eu não tenho recurso nenhum. Veja, aqui na terra eu tenho meus irmãos, eu tenho um grupo de oração, eu tenho uma pessoa que está falando para mim, eu tenho pessoas que rezam por mim, eu tenho toda a graça de Deus à minha disposição, os sacramentos, a comunhão, né? O sacramento da penitência, né? Os homens da comunidade têm formação toda terça-feira à noite, né? Ficam tão empolgados que não conseguem terminar antes de 11h30 da noite. 1h30 já é Gujora. Chegou de 1h30 é Gustavo, que chega em casa de 1h30. Então aqui eu tenho muitos recursos em vista de ser santo. No purgatório não tenho. Purgatório é purgar, meu filho. Entendeu ou não? Assim, aqui você tem tudo. Aqui você tem academia, você tem tudo. Você tem nutricionista, personal trainer, você tem tudo para perder peso e poder passar pela porta estreita. No purgatório você não tem. É só calor, meu filho, é só sauna. Não tem dieta, não tem whey protein, não tem. Entendeu? Não tem isso. Né? Você não vai ter, no purgatório não tem isso. É só sauna. Isso é muito mais sofrido e o tempo é diferente. Então a gente precisa ter isso na cabeça. Tá? A primeira coisa. Do ponto de vista racional, é muito melhor tentar ser santo aqui, do que tentar ser santo, do que ser santo depois. Se eu for salvo, eu vou para o purgatório, se eu for para o purgatório, eu vou ser santo, de todo jeito. Só que agora eu já não tenho mais escolha, tudo vai ser imposto a mim, de algum modo. Então, por exemplo, se eu era guloso, eu vou passar fome. A grosso modo eu estou falando isso, né? Só a título pedagógico para a gente entender. Tá? Então assim, dizem que algumas pessoas dizem que o purgatório é justamente aquilo que a gente tinha mais dificuldade de ser, né? Por exemplo, o purgatório de Gustavo vai ser um purgatório silencioso. Vai ser ele sozinho dentro de uma cápsula.
Hein, Isabel? Imagina aí, 150 anos dentro de uma casa tentando falar. Ou então sem a língua, né? No purgatório você vai ser forçado, acabou, não tem jeito. Ou você é ou você não é. Aliás, não tem um jeito de não ser. Ou você é ou você é. Aqui você ainda tem a possibilidade de ser ou não ser. Lá não tem. Lá você vai ser forçado a ser. Tá? Bom, para ser santo, nós falávamos na semana passada que definíamos a santidade. A primeira coisa para eu ser santo é saber o que é ser santo. E o que é um santo? Um santo é diferente de um salvo. O salvo é o sujeito que faz o mínimo, o salário mínimo, o mínimo necessário para, digamos, salvar-se. O encontro de Jesus com o jovem rico. Mestre, o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele diz, cumpre os mandamentos. Né? Então, quer dizer, o que é uma pessoa salva? Aquela pessoa que reza, vai à missa dominical, se confessa com frequência, não fica em estado de pecado mortal, combate os pecados veniais. Essa é a pessoa que tem a grande possibilidade da salvação. O santo é alguém diferente. O que representa um santo? São Paulo nos dá a chave de leitura. Ele diz, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, num santo, você não consegue explicar a vida dele sem Deus. Você não consegue explicar os atos dele sem Deus. O santo é alguém, se o padre Paulo Ricardo diz isso, eu gosto muito dessa definição. Ele diz, olha, o santo é um homem que vive com atos divinos. É alguém que vive com atos divinos. É aquela pessoa que a gente diria assim, nossa, não acredito não. Isso não é possível que Gustavo haja assim. Eu não consigo acreditar que ele seria capaz de tanta generosidade, que ele seria capaz de tamanha virtude, de tamanha paciência. Quando você começa a agir na terra com comportamentos, por assim dizer, com atos que só são explicados a partir de Deus, então há um lampejo de santidade. Por exemplo, quando você olha para o Padre Jonas Abib da Canção Nova, quando a gente diz assim, essa pessoa morreu com aroma de santidade, isso é uma expressão bem comum na igreja. O que é uma pessoa morrer com aroma de santidade? É que você já olhava para a vida dele e você já percebia que ele era um homem diferente dos homens. Quer dizer, ele era um homem com ações, certas ações que pareciam ações divinas, pareciam ações do Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Bom, qual é o primeiro passo para que eu tenha isto? Saber que eu preciso disso. Qual é o segundo passo? O segundo passo é ter o que a gente chama, ou que os grandes místicos, os grandes diretores espirituais chamam de vida devota. Vida devota não é a vida daquela velhinha que fica na igreja cantando não. E que está lá todo domingo, e que está lá toda segunda, e que está lá toda terça, toda quarta, toda quinta. Quando você abre a porta da igreja, ela já está dentro. Isso não é vida devota. Tá? Hã? A vida devota é outra coisa. Eu vou explicar a vida devota para vocês. A vida devota, preste muita atenção nisso aqui. A vida devota é uma disposição interior. Para quê?
para ter esses atos que não são explicáveis pela pessoa em si. Tá? Vamos lá, vamos pensar numa mãe. Tá? Vamos pensar numa mãe. Uma mãe acorda antes de ter um filho, como era, né? Antes de ter um filho, Nayane já dormia nas pregações. Depois de ter um filho, ela continuou a dormir. Mas essa não é a questão. A questão é que depois do filho, tá? E isso é muito comum, é muito engraçado. Converse com qualquer mulher, eu não vou falar dos homens, tá? Converse com qualquer mulher que ainda não teve um filho, e a grande maioria vai dizer assim: eu não sei o que vai ser de mim quando eu tiver um filho, porque quando ele acordar, vai morrer, porque eu não vou acordar, eu não vou conseguir acordar, eu não vou conseguir me levantar de madrugada. Imagina, meu marido entra no quarto, mexe em tudo e eu não desperto. Não é? Só que o que é que acontece? Acontece uma grande reviravolta. Quando a mulher tem o filho, algo muda dentro dela, profundamente. E aí todo mundo está conversando na sala, maior risadagem. Brincadeira, todo mundo jogando buraco. E de repente, a mãe disse: peraí. José acordou. Todo mundo disse: aonde tu escutou isso? Não, José acordou. Quando ela se levanta, chega, abre a porta do quarto, todo mundo escuta ele chorando. Mas só ela escutou. De madrugada, o homem não levanta. O homem levanta quando você chuta, dá cotovelada, né? Briga com ele. Quando a mulher faz cara de raiva, aí o homem levanta. O menino chora e o caba dá um de doido. Ele acorda, mas ele fica aqui, ó. Ele continua atuando. Entendeu? Qual é o papel dele naquele momento? O papel dele naquele momento é de um homem dormindo. Então ele continua executando o papel dramaticamente. Tá? Se brincar, tem alguns que na cara de pau, acordado, dá aquela roncadinha de leve. Acordado, dá aquela respiração mais forte. Para quê? Para a mulher nem contar com ele, se levantar e ir logo. Porque ele já sabe que a mãe vai. A mãe vai. Está entendendo? E quando a mãe não vai, ela já forçou você a ir. Então ela empurra você da cama, você cai. E o homem levanta muito indignado. Muito indignado. Tá? Se levanta indignado. Ele vai a pulso. A mulher não. A criança chora, ela se levanta e ela vai. Tem aqui meu amigo, grande atleta, todo dia está na academia. Vai eu e ele para a academia. Não, assim, um dia isso vai acontecer. Mas é uma hipótese, né? Isso é uma hipótese. Vai eu e ele para a academia todo dia de manhã. O mesmo sofrimento que está nele está em mim. A gente está levantando peso, está fazendo força, está dilatando as fibras musculares, está rompendo
as fibras musculares, a gente está sofrendo, está impondo um sofrimento. Só que para ele é bem diferente do que para mim. Porque nele há uma disposição. E em mim há uma indisposição. Ir para a academia, treinar. O sofrimento começa a não acordar. No dele, o sofrimento não começa a não acordar. Começa quando ele começa a se impor as cargas necessárias. É a mesma coisa da mulher. A mesma coisa da mãe. Guardada as proporções. Ela se levanta, ela vai, ela pega o filho no quarto. Ela se levanta 15, 14, 16, 18 vezes para ir lá. E mesmo quando todas as forças dela foram embora, ela continua indo. Entendeu? É provável que um homem deixasse a criança chorando assim por uma meia hora e dissesse: não, peraí, agora ele vai chorar meia hora, eu vou descansar aqui. Depois eu entro e começo de novo. A mãe não faz isso. Qual é a explicação para isso? A explicação para isso é devoção. Quando a mãe pare um filho, pare uma criança, ela imediatamente, pelo dom da maternidade, cria, por assim dizer, surge, não sei como é que aparece isso, uma devoção pelo filho. E o homem não tem isso. O homem não tem uma devoção pelo filho. Veja, quantas mulheres largam tudo para cuidar dos filhos, largam tudo para cuidar do lar, e não é porque tem preguiça de trabalhar, não é porque não tem capacidade de trabalho, por devoção. Quantos homens você vê voluntariamente dizer assim: estou largando todo o meu emprego, vou cuidar dos meus filhos? Não aparece, não é da natureza. O homem não tem devoção pelos filhos. Ele tem um carinho, tem um amor, tá? Especialmente quando eles não perturbam. Quando começa a perturbar, é muito mais difícil para o homem. Por quê? Porque falta no homem devoção. Vocês estão entendendo agora o que é devoção? Ora, a vida devota é essa disposição. Para quê? Para as coisas de Deus. Todo santo tem vida devota. São Francisco de Sales, um doutor da igreja, um grande mestre espiritual, escreve um livro chamado Filoteia. E esse livro, Filoteia, amigo de Deus, né? Amigo de Deus, é uma amiga de Deus, né? Quem está escrevendo para as almas, né? As nossas almas. Filoteia, né? É um livro de um caminho para ser santo. E como é que ele começa o livro? Ele começa o livro convocando-nos a ter uma vida devota. Ele começa o livro nos convocando à devoção. O que é a devoção? É você ter para com as coisas divinas a mesma prontidão, a mesma diligência, a mesma proatividade que uma mulher tem para com seu filho, que um desportista tem para com seu treino, que um grande empresário tem para com a sua empresa. Devoção. Todo mundo aqui já consegue visualizar isso que eu estou falando, consegue ou não? Tem gente que tem devoção ao trabalho, né? Devoção ao filho, devoção ao exercício físico. Não é assim?
A vida devota é esta vida que tem uma disposição para aquilo que é de Deus. Por exemplo, fazendo aquela comparação lá, né, dos dois sujeitos que vão para a academia. Um que já tem devoção pelo treino e outro que vai a pulso. O sujeito que tem vida devota, ele não vai à igreja a pulso. Ele vai com devoção. Ele não reza um terço a pulso, ele reza com devoção. Ele não participa da adoração a pulso, ele participa com devoção. Ele não escuta uma homilia a pulso, ele escuta com devoção. Ele não lê um livro espiritual a pulso, ele lê com devoção. Agora vejam, em nenhum momento eu estou dizendo que ele não faz um sacrifício, que ele não faz esforço. Que para ele é como se ele estivesse comendo torta de limão. Não. Ele faz um esforço. Ora, a mulher que se levanta de madrugada, ela faz um esforço. Mas veja, é diferente do homem. É diferente do homem que se levanta de madrugada. Ele se levanta a pulso, a mulher se levanta por devoção, por amor ao filho. E ele se levanta a pulso. Vocês estão entendendo ou não? O sofrimento de acordar de madrugada é igual para os dois. A disposição é diferente. Por quê? Por causa do amor ao filho. Tá? O sujeito que faz aquele circuito de bicicleta, né? Que acorda, sei lá, 4 da manhã para ir pedalar. Ora, se ele dormir meia-noite, vai ser um sacrifício para ele acordar 4 da manhã, mas ele acorda por quê? Por amor à bike. Por amor à caminhada, por amor ao pedal. Estou entendendo ou não? Tem sacrifício, mas ele tem amor. O sujeito que vem à igreja a pulso tem o mesmo sacrifício, mas não tem amor. Não tem essa disposição. E é isso que nós vamos pedir a Deus nessa adoração de hoje, né? É isso que nós vamos pedir a Deus, né? Vamos pedir a Deus a graça da vida devota. Porque sem vida devota, nós não vamos conseguir ser santos. Tá? Nós não vamos conseguir ser santos. Sem devoção vai ser muito mais difícil, para não dizer impossível, diz São Francisco de Sales. Sem devoção vai ser muito difícil, para não dizer impossível. Tá? É isso que nós queremos. André, o que é que tem a ver com o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho do homem devoto, o que nós lemos. No reino dos céus é semelhante a um tesouro enterrado no campo. O homem que encontra e sabe o seu valor cria uma devoção para aquele tesouro. Não está assim lá, mas é isso. O que ele faz? Vai e vende tudo. E faz o quê? E compra um campo para ficar com o tesouro. Vocês entendem ou não? Muito bem. Muito bem. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Queremos a santidade, mas não temos devoção. Porque a gente acha que ter devoção é rezar o terço. Que ter devoção é fazer adoração. Que ter devoção é ir à missa. Não. Eu posso fazer tudo isso sem devoção. Eu posso fazer tudo isso
sem amor. Eu posso fazer tudo isso por obrigação, por dever, por consciência de que o católico tem que fazer, mas não por amor a Deus. Não pelo desejo de querer agradá-lo, só pelo desejo de querer não desagradá-lo. Estou entendendo ou não agora? Conectou tudo, né? A gente pode ter uma vida católica só com o temor de Deus, só com esse desejo de não querer desagradá-lo. Então eu vou para a missa. Eu não quero desagradá-lo, então eu vou rezar o terço. Eu não quero desagradá-lo, então eu vou para a adoração. Mas nós precisamos ter uma vida com o dom da piedade. Agora eu quero agradá-lo, porque eu o amo. E é assim que a gente faz com aquilo que a gente ama. A gente quer agradar, não é assim? Se você recebe teu inimigo, tu bota o pior prato. Serve água da torneira. Mas se vai o teu amigo, tu bota a mesa posta. Tu pega aquele camarão que tu está guardando o mês todinho para fazer num dia especial. Tu bota o teu amigo comer. Não é assim? Tu pega aquele ovo de Páscoa que tu guardou dentro do guarda-roupa, escondeu até do teu marido. Tu abre o ovo de Páscoa, tu oferece o que tu tem de melhor para quem tu ama. É o dom da piedade, é a disposição da devoção. Nós vamos tomar esse dom da piedade hoje. O dom infuso da piedade. Para quê? Para termos uma vida verdadeiramente devota. Porque essa é a segunda condição para a gente ser santo. Amém? Vamos então nos preparar para a adoração.